Ah, tenho que fazer assim, é? Ai, meu Deus. Peraí, gente. Oi. Oi, pessoal. Ai, eu não sei se já começou. Tap to invite. Sim. Oi, gente. Boa tarde. Feliz dia do professor. Pro pessoal que é professor real oficial, né? E pros intrusos que nem eu. Essa é a primeira vez que eu faço live na vida, mas é por alguns motivos, né? Porque sempre que eu gravo o vídeo não tem memória no meu celular e aí o vídeo sai quebrado, mas também porque, não sei, eu queria tentar alguma coisa mais fluida, mais natural, daquilo que eu tenho aprendido até aqui como professora particular de inglês. Quem, sei lá, quem me conhece, quem é meu colega ou tá por aqui pelo Facebook, tem visto que eu tenho dado aulas particulares de inglês e tem sido um período assim de muitos aprendizados, de muita alegria para mim. E então hoje, como dia do professor, eu anotei aqui no meu caderno algumas coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho percebido nesse tempo dando as aulas, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Tá bom? Então eu espero que essa live, não sei quanto tempo vai durar, se eu vou errar muito, mas ela é de coração e quem ficar para assistir, eu espero muito trazer novas ideias para vocês sobre ser professor, mas também sobre estudar, tá bom? Não sei quem é que tá aqui, ai meu Deus, não sei nem ver essas coisas direito, mas, né, como uma introdução básica, eu sou Laís, sou jornalista por formação, mas trabalho como professora particular de inglês, mas para falar a verdade, eu sempre quis ser professora. Sempre, desde pequenininha, assim, eu era miss da festa junina da escola, aí anotavam, o que quer ser quando crescer? Aí eu dizia professora. Aí eu me lembro que uma professora falou assim pra mim, mais uma pra sofrer. Aí eu não entendia, né? Minha mãe é professora de inglês para criança em escola e eu não tinha essa visão. Mas ok, pensei em ser professora, isso não virou uma profissão, né, acadêmica mesmo, eu sou graduada nisso, mas desde pequena eu tinha esse interesse em ensinar. E mesmo que esse vídeo aqui é sobre coisas, eu vou falar 3 coisas que eu aprendi, que eu tenho aprendido assim de mais importante nesse período dando aulas de inglês. Que eu tenho aprendido até aqui, sabe? Mas antes eu preciso, sei lá, localizar vocês nesse meu caminho como professora particular, que não era uma coisa que eu falava muito, para vocês poderem entender melhor, né? E eu gosto, assim, quando a gente compreende a vida da pessoa para poder saber aquilo que ela tem compartilhado. Pois é, voltando. Eu, mesmo pequena, eu lembro que uma vez um primo meu foi para casa e a gente ficou brincando de algum joguinho sobre palavras. Então eu gostava de ajudar ele a ler as palavras e tudo mais. E aí eu fui crescendo e tinha as amigas na escola que mesmo eu tinha uma amiga que mesmo sendo uma série acima de mim, ela tinha dificuldade em inglês. E como eu sabia, sempre gostava dessas coisas, eu ia para casa dela. E aí a gente estudava inglês. E eu ia gostando, né, de ensinar, assim, também no próprio curso que eu fiz, eu tive uma colega lá que eu fiz, que ela teve uma dúvida para a professora, que a professora explicou, mas ela não entendeu. No fim da aula eu fui assim, falei, é isso que significa. E aí a gente começou a ficar coleguinha, cheguei aí para casa dela para estudar inglês, né, meio que sendo uma professorinha, e assim eu ia fazendo, né, era porque eu gostava, não era trabalho, né, longe de ser trabalho com isso. Mas aí eu terminei meu primeiro curso de inglês com 15 anos e a minha mãe dava aula particular também. Então a minha primeira aula remunerada na vida foi aos 15 anos, 10 anos atrás, quando a minha mãe não pôde dar aula para uma aluna e aí eu fui, né? Ok, era pra escola, eu já sabia aquele conteúdo, eu gostava de ensinar e fui. Ganhei lá meus R$ 20 por 2 horas dadas em 2009, né? E aí, desse tempo, eu oferecia assim, né? Conhecia pessoas aqui na igreja, por exemplo. Perguntava, e aí, como é que tá o teu filho na escola e tal? Ah, ficou de recuperação em inglês. Aí eu disse, eu posso ajudar, leva lá pra casa que eu dou aula. Então, assim, eu ia ajudando, mesmo que por querer ajudar. E aí a minha prima, teve uma prima minha que me indicou para vizinho, que aí depois indicou para um outro colega de trabalho, que indicou para uma outra aluna. E assim eu fui dando aula particular, não só de inglês, mas também de português e matemática. E isso ali até 2018, ano passado.
que eu tive uma aluna que foi assim, né, nesse formato. Eu era professora dela de matemática. Mas aí, para esse ano, eu tive a minha primeira grande proposta, que foi, como mesmo sendo professora de matemática dela, eu perguntava assim, o que é que tu tá dando em inglês, em português, e ia dando aula para ela, ia ajudando. E no início do ano, o pai dela me sugeriu, perguntou, Laís, a minha filha, ela faz um curso de inglês, mas ela é um pouco tímida, tem vergonha e tudo mais, e ela me falou sobre você aceita ser professora particular dela? Aí eu fiquei assim, primeiramente, muito feliz, né? E segundamente, o que eu vou fazer se eu não tenho material? Sou acostumada a sempre dar aula de reforço, né? Era de escola, então eu tinha aquele assunto para dar aula para pessoa e tudo mais. Só que, gente, no fundo, eu já tinha um desejo que eu até compartilhei aqui uma vez, que era de ser uma professora particular tão boa que os alunos não precisassem de mim. Como assim? Eu queria mais do que ajudar, do que ensinar aquela matéria para a prova, mas eu queria, no meio da aula, conseguir falar para eles como estudar melhor, como aprender melhor aquilo, como prestar atenção na aula, né, para fazer com que ele não dependesse de mim, porque para mim não faz sentido tudo depender de um professor. E aí eu fui dar essas aulas, né, pra menina meio intuitivamente, porque eu não sabia, eu não tinha material próprio, não era só pela escola, né, ela é adolescente, mas ela já veio pro exterior, pra Disney, essas coisas, então ela quer viajar. Perguntei, qual é o seu objetivo com o inglês? Quero viajar. Então aí eu fui dando as aulas meio que intuitivamente. Isso, gente, em fevereiro desse ano. E aí comecei a dar as aulas para ela. Beleza, tranquilo. Aí, em junho, as coisas começaram a mudar. Porque em junho, uma irmã mais velha de uma ex-aluna da minha mãe perguntou se ela dava aula particular de inglês porque ela queria ser fluente em inglês e porque ela viaja para o exterior e tudo mais. E a minha mãe não tinha essa disponibilidade, falou, olha, minha filha dá aula de inglês, mas eu só dava aula de reforço, né, pra criança, adolescente, assim. Você pode falar com ela. Aí eu falei pra minha mãe, tá, mãe, manda aí o contato, manda meu contato pra ela que a gente conversa. Isso foi numa noite, a gente conversou pelo WhatsApp, e na manhã seguinte eu encontrei com essa minha aluna. E a gente teve, então, 3 aulas. Ela queria aprender inglês para viajar em julho, que ela ia pro exterior, e ela queria. Aí foi assim, como é que funciona e tudo? Gente, eu nunca dei aula. Eu sempre fui acostumada a dar aula particular, de reforço para os alunos com a escola. Mas aqui com esse teu objetivo, então eu vou preparar, vou pesquisar coisas que tenham a ver com o seu objetivo, que é aprender inglês para as aulas. Para as aulas não, para viagem. E assim eu fiz, pesquisei vídeo, pesquisei exercício, passei para ela. E nessas 3 aulas a gente estudou. E em julho, quando eu tava viajando, ela tava viajando também, e ela mandou um feedback que eu fiquei assim muito surpresa e feliz. Ela dizendo que ela estava muito segura em falar inglês, em conversar com as pessoas, em se virar, sabe? Isso foram 3 aulas, gente. E assim, eu nunca viajei para o exterior. Nunca precisei falar inglês no exterior. Já teve estrangeiros que vieram para cá, para Belém, e eu tive que conversar com eles. Mas ao contrário, não. Então eu nunca vivi essa experiência de viajar pro exterior. Mas eu consegui passar para ela aquilo, aquela segurança de se virar. Então assim, eu fiquei muito feliz. E antes dela ir viajar, ela me deixou um dever. Ela falou assim, Laís, quando eu voltar, em agosto, eu quero ter aula contigo desde o zero, como criança, aprendendo as cores e tudo mais. Então vem aí como é que vai ficar valor, como vão funcionar as aulas, porque eu quero. Aí eu disse, tá, beleza, vou ter tempo para preparar isso. Aí, gente, eu tinha as minhas férias, que eu também ia viajar, para preparar esse curso do zero para uma adulta, que era diferente de uma adolescente, que aí eu dava aula, mas a gente estava com preguiça, então, bora assistir uma série em inglês, um episódio, conversa, me conta como foi o teu dia, ou então ficar jogando bola, contando inglês, que eu até postei uma vez um videozinho assim, 1, 2, aí vai jogando só pra ter o contato com o inglês, porque para adolescentes são outros 500, né? E aí, ai meu Deus, viu o coração aqui. E aí, nesse meio tempo, o que eu fui fazer? Eu comprei uns cursos online. E, gente, desculpa se tá dando muitos detalhes, mas assim, enfim, é o meu momento de poder compartilhar isso, assim, que faz muito parte do meu momento hoje, do meu presente, mas
quem tiver realmente interesse vai ver o que eu aprendi até aqui, sendo que isso foi em fevereiro, comecei a dar aula para essa adolescente, dei aula em junho para minha primeira aluna adulta e tá, até me perdi. Ah, tá, comprei curso porque eu queria melhorar, queria fazer esse curso do zero para ela que ela tinha me pedido. Aí, esse curso, o primeiro que eu comprei, ele era baratinho, não, nem foi o primeiro, foi o segundo, mais curto, mais focado em gramática. Ele me fez lembrar de algumas coisas, poucas assim, né, porque era bem básico mesmo, mas me ajudou a ver como eu não queria dar aula, né. Claro, aquele curso era focado em gramática, não era um curso completo, mas foi assim fundamental para eu saber que eu não queria tornar a gramática como rei. Então eu fiz uns esboços assim que eu queria mesmo era que desde a primeira aula o aluno pudesse comece a falar sobre si e a partir daquela conversa que a gente tivesse as nossas aulas, né? Por exemplo, eu não vou dizer assim, olha, hoje a gente vai estudar o verbo to be, tá? No presente. É assim, se conjuga assim, essas são essas são as pessoas, tá aqui exemplos e faça esse exercício. Não, longe de mim. Sei que tem professores que trabalham com exercícios padrões, mas não é assim que eu funciono, sabe? Não dá muito certo. Aí, então, nessa apresentação, tipo, você vai falar suas qualidades. Eu quero conhecer mais sobre você, o que que você é. E aí a pessoa usa o verbo to be, pelo menos na primeira pessoa, e vai aprendendo vocabulário com qualidades que são próprias suas, né? Então aí já estava começando a ver como seria a minha forma de ensinar inglês, que é primeiro a desenvolver aquela conversa e a partir da necessidade daquela pessoa é que eu ia dar as aulas de verbo, por exemplo, eu quero conte sobre sua rotina. Claro que no fundo eu quero mostrar para a pessoa como usar o verbo, os verbos no presente simples, mas não é ele que vai ser o rei. Olha, nossa aula de hoje vai ser sobre o presente simples, mas sim qual é a sua rotina, o que você faz todos os dias. E aí a pessoa vai querendo saber como é aquele verbo ou como é a forma correta de escrever aquele verbo, verbos reais, que tem a ver com o que ela vive, e não uma lista de verbos que não vai fazer sentido nenhum, né? Então, eu já tô até seguindo aqui me conectei aqui com o meu caderno. E aí, nesse tempo, eu comecei a postar algumas coisas, talvez vocês tenham visto, ou não. Alguns stories lá no Instagram que eu compartilhava pelo Facebook, tal, dessas aulas, do que eu tava estudando inglês, porque isso realmente estava me dando gosto, sabe? De aprender sobre idiomas, de aprender como aprender e também como ensinar ou como não ensinar. E aí esse foi um período em que eu engoli muito conteúdo gratuito de professores online de inglês. Feliz Dia dos Professores para todos os professores que postam coisas na internet que me ajudaram muito, aprendo muito com vocês. Não só sobre dicas, sabe? Dicas de inglês, mas também como ensinar, como não ensinar inglês. E com essas pessoas eu aprendi muito de como se dá esse processo, sabe? Eles davam assim dicas de como não aprender inglês, então não foque na gramática, não foque naquilo outro, se dedique mais àquilo ali. E nisso eu fui aprendendo bastante, muito, muito, muito mesmo. E cadê? O que mais? Peraí. Aí como eu fui postando coisas na internet, teve uma menina que era dona de onde eu tinha feito pilates, que eu nunca tinha conversado com ela pessoalmente, mas tava lá meu contato no WhatsApp, né? Aí ela, Laís, eu vi você postando algumas coisas, você trabalha com adultos? Aí eu, sim, trabalho. Mal ela sabia que eu tinha trabalhado com uma adulta e só por 3 aulas, né? O resto tudo era criança e adolescente. Sim, trabalho. Ah, como é que você trabalha? Queria conhecer e tudo mais. E aí eu tive que inventar na hora como era que eu trabalhava. Inventar não, colocar no papel, né? Porque se alguém me perguntasse, eu conseguiria falar. E quais eram esses formatos? Primeiro, aula avulsa. Eu tenho uma prova, eu quero uma aula, 2 aulas, porque eu tô com pressa. Aula avulsa. Inglês por demanda, que foi o caso dessa minha aluna que viajou pro exterior. Então eu tenho até uma data, a minha demanda eu preciso aprender inglês para viajar, e eu tenho aquele número de aulas. Aí é um objetivo, né? É uma forma que tem uma data. O outro seria o que ela se interessou, que era aquele aprender desde o zero, né? Como uma criança. E aí esse era o inglês extenso, né? Ensino de inglês extenso, que vai desde o básico. E o outro, que estava assim, começando a brilhar os meus olhos, oi Renan, era sobre
era o que eu chamei de consultoria. Depois eu mudei para tutoria, enfim, que seria assim: tu já tens a autonomia para estudar inglês sozinho, mas sabe, não sabe por onde caminhar, consome um monte de dica, mas não consegue aplicar isso. E aí essa consultoria era o que eu mais queria fazer, porque tem a ver com aquele meu valor inicial, de que eu queria ser tão boa professora que não precisassem mais de mim, mas que eles tivessem sua própria autonomia, né? Então, para mim, essa consultoria era o que dava mais certo. Mas essa pessoa se interessou pelo ensino extenso, que é desde o básico. Ai meu Deus, eu não tenho nada desse aí, eu tenho que bolar na hora. E foi ótimo, porque eu tive que fazer isso dentro do carro, super rápido, dizer, tá bom, quando eu chegar em casa eu envio pra você. Mal ela sabe que eu ainda ia ter que tirar da minha cabeça como iam funcionar as aulas, quanto ia ser, se ia ser mensal, anual ou de 3 em 3 meses, como é o formato que eu trabalho atualmente. Como é tudo, eu não tinha nada. E aí eu tive que bolar naquela mesma noite e enviei pra ela. E foi assim, na marra, igual as outras, igual aquela aluna que era adolescente, que queria ter minha aula particular no início do ano. Fiquei, o que eu vou fazer? E foi na marra. Igual a menina lá do que ia viajar pro exterior também. Eu nunca dei aula pra viagem, nunca nem viajei como é que vai ser. Foi e deu certo. E ter tido esse interesse da menina fez com que eu bolasse isso. Mas também ela não fechou. Mesmo se interessando, disse, eu acho que só a partir de setembro, porque eu tô com muitas aulas, ela é instrutora de pilates e muito ocupada e tudo. Eu, beleza. Mas eu já tinha aquilo pronto para quando eu chegasse a minha próxima interessada, que foi a minha primeira aluna nesse formato, que ela falou assim, mas eu vi umas coisas suas no Facebook, não sei se tu lembra de mim. Eu nunca conversei com ela pessoalmente direito, eu tinha conhecido numa entrevista de estágio na Basílica em 2013, acho que foi 2013 ou 12, 2013. E eu queria saber se você, mas eu não sei se eu sou parte do seu público. De novo, dando aquela ideia de que trabalhava só com criança, adolescente, porque na verdade era mais isso, né? Aí eu disse, sim, eu trabalho com adultos também, mas aí me conta mais qual é a tua necessidade, o que tu queres com o inglês e tal. Aí ela me explicou um pouquinho e estava muito interessada. Eu passei para ela já revisado, com o valor revisado daquela primeira proposta que eu fiz para aquela aluna que não fechou. E fui adaptando e enviei para ela. Super se interessou. Eu disse, beleza, então eu vou te ligar. E aí eu enchi ela de perguntas para eu conhecer mais sobre ela. Né? E aí depois, beleza. Isso era, acho que, sei lá, uma quinta ou sexta-feira, a gente ia começar na outra segunda. Eu preciso utilizar aquilo que ela me falou. Ela é jornalista, então eu preciso trazer assunto de jornalismo. Ela quer compreender. O principalmente dela era a compreensão auditiva. Então, como é que eu vou aplicar isso nas aulas para tornar, tipo assim, ter mais coisas sobre compreensão auditiva, mais do que speaking, mais do que o writing, por exemplo, e também do reading, né? E aí eu fui começando a bolar essas aulas que tivessem a ver com a necessidade e o perfil dela, porque ela já tinha me dito que tinha passado por cursos de inglês, que gostou no início, mas depois ela sentiu falta de um acompanhamento mais próximo, por isso que ela queria um ensino particular. Então eu já sabia que ela precisaria ter um apoio mais perto e tudo mais. E aí, sabe, esse negócio de entrar no mundo do aluno foi me conquistando, de fazer entender mais quais são as suas necessidades. E aí, beleza, teve a nossa primeira aula, em que eu apresentei um vídeo sobre jornalismo. E, gente, parênteses, procurar material para aluno particular, para mim é maravilhoso, porque eu passo horas escolhendo um vídeo sobre jornalismo, por exemplo, em inglês. E aí eu vou aprendendo pacas sobre o jornalismo, me reconectei um pouco com a minha profissão, né, com aquilo que eu sou formada. E vou aprendendo muito, vou praticando meu listening, vou aprendendo vocabulário, estruturas, vou tendo contato com a língua inglesa. E aí, até com essa minha segunda aluna que eu tive agora mais recente, ela faz residência em oftalmologia. Então eu passei, olha, um tempão procurando vídeo sobre olho. O que eu vou pesquisar? Ver um vídeo simples, rápido, em inglês, que fale sobre olho. E aí eu achei um sobre curiosidades e tal, de 2 minutinhos. E aí, gente, eu aprendi curiosidades sobre olho, algumas eu já sabia, né? Porque são
curiosidades em geral, mas vou aprendendo palavras novas, vou tendo um contato e principalmente eu vou sugerir um conteúdo que tem a ver com a vida do aluno, sabe? Isso aí é demais, não é só um texto, vamos aprender sobre, sei lá, esse texto aqui, esse diálogo fictício na academia, sendo que o aluno nem vai para academia, ele não quer aprender vocabulário de academia, ele quer aprender vocabulário de jornalismo, quer compreender pessoas falando, enfim, né? Aí, deixa eu me achar aqui no meu caderninho que eu me empolgo, né? Falando, gente. Obrigada por quem tá aqui. Um beijo pra todos. Desculpa qualquer coisa. Feliz Dia dos Professores pra quem tá entrando aqui que é professor. Eu tenho gostado muito disso, tenho aprendido pra caramba. Muito, muito, muito mesmo. Tem sido algo muito bacana na minha vida. Não sei até quando, né? Era um sonho de criança, já pensei em ser professora universitária, mas vamos ver. A cada dia o seu passo. E meu passo de hoje é dar o meu melhor nessas aulas particulares, né? E aí eu tô compartilhando o que eu tenho aprendido com elas. Mas antes, um pouquinho desse meu caminho, que começou 10 anos atrás, mas só foi mesmo ser levado mais a sério a partir desse ano, do início desse ano, como adolescente, e em junho, com a minha primeira aluna adulta, que eu fui adentrando nesse mundo de como trazer o inglês de uma forma que faça sentido, que não seja só aquela forma que eu aprendi e que eu gostava. Eu adorava ir para o curso de idiomas, porque eu tinha facilidade com idiomas, porque eu sou boa para sacar estruturas da língua, então eu gostava de tirar 10, eu gostava de fechar aquela prova, mas não é isso que a gente precisa de verdade para conseguir se comunicar em inglês, para conseguir compreender o inglês, como é o caso dessa aluna que eu falei, para conseguir se virar numa viagem, para conseguir se expressar, como é o caso dessa minha aluna mais recente. Então isso aí tenho percebido muito sobre como aprender, muito mais do que o conteúdo para ensinar. E acho que esse é um grande assim sabor mesmo dos professores, é saber passar aquele assunto, não só saber, né? Tipo, parênteses aqui, na faculdade tinham professores que sabiam muito, eram super reconhecidos, mas a aula era podre, assim, com todo respeito, né, a trajetória como profissional, mas como professor a gente não conseguia, sabe, se envolver, gostar daquilo. Ou é porque eu tinha muita dificuldade de me envolver naquelas aulas que para mim não faziam muito sentido, talvez seja isso. Mas acho que todo mundo já teve um professor que sabia muito, mas não entregava aquilo, porque não adianta só tu saber, tem que saber, né, passar aquele conteúdo. E aí, com essa minha aluna, que foi a primeira nesse formato que foi essa jornalista, em que eu fui entrando no mundo dela, compreendendo um pouco mais, eu fui vendo que tem caminhos assim de mais desmotivação, já que eu sou particular e tô próxima. Eu sei que tem alguns exercícios que ela não vai fazer, teve algum dia que não teve contato nenhum com o inglês. E aí, num desses cursos online que eu comprei, que eu faço, o meu preferido é um que ela é professora de inglês, também coach de idiomas. E ela traz nas aulas, assim, essas coisas que tem muito a ver com o que eu gosto, sabe? De tipo, qual é realmente o valor do inglês na sua vida? O que te faz querer aprender inglês? Onde você quer chegar, mas não ali só aquele objetivo, tipo, eu quero passar na prova, num concurso, mas o que isso vai te proporcionar? Porque esse que vai ser o teu verdadeiro gás em aprender inglês, não aquela prova ou chegar naquele lugar, mas sim que eu vou viver com aquela experiência. E compreendendo essa parte do valor do inglês na minha vida, eu vi que ninguém é só um estudante de inglês. E essa minha aluna, ela não era só uma estudante de inglês, então eu não poderia só dizer, olha, a gente precisa continuar com o assunto, tá? Olha, o exercício é esse, se tu não fez, vai tirar 0 e a próxima aula a gente vai continuar. Não é assim, porque ela não é só uma aluna de inglês, ela é mãe, é esposa, tem um envolvimento na igreja. Desculpa, aluna, não vou falar nomes se eu tô te expondo. Acho que as pessoas não sabem direito, né? Não falei de você ainda, mas se tiver liberdade, um dia a gente pode até falar melhor os benefícios desse tipo de aprendizado de inglês, né? Mas não é o caso, é a minha perspectiva de professora mesmo, é o que eu tenho aprendido. E então ela não é só uma aluna de inglês, ela tem toda a vida dela, tem as dificuldades, e aí eu fui vendo que eu preciso compreender melhor a pessoa como um todo, não exigir coisas que ela não vai conseguir acompanhar. E era isso assim que, tipo, não curtia muito na escola, né? De, poxa,
eu tirei 0 numa prova, por exemplo, vou beber uma água. Tirei 0, mas eu tenho aquela nota e aí eu vou, sei lá, pela soma, eu vou para outra avaliação sem ter necessariamente aprendido aquilo. Então, o mais importante não era eu aprender, era eu seguir aquele padrão de ensino que depois do ano eu vou ter aquela minha nota. Mas quanta coisa que se passou que eu não aprendi. Tudo bem que nem tudo é necessário aprender, né? Dentro da escola, mas esses são outros 500. E então, no ensino particular, não é um caminho que segue, olha, tu não fez, mas a gente tem que seguir o cronograma. O cronograma não é o rei. Mas sim como que a pessoa vai aproveitar aquilo e trazer benefício para sua própria vida. E aí, compreendendo que ela não é só uma aluna de inglês, a gente foi adaptando. Primeiro era aula presencial, depois foi diminuindo a quantidade de aulas, depois foi para online. E aí, numa semana em que ela não pôde ter 2 horas, né, 1 hora e mais 1 hora de aula online, eu sugeri para que a gente distribuísse durante a semana. Então, foi uma semana de assim, encontros de 20, 30 minutos de aula, 45 no máximo, acho que foi 30 minutos mesmo, em que a gente foi conversando. Então, eu perguntava, o que você fez ontem? Claro, tudo isso em inglês. E aí, ela vai falar o que ela fez ontem, aprendendo o vocabulário real da sua vida, aprendendo a conjugar os verbos no passado, sem eu dizer, olha, o passado é o mais importante. Não, mas o que você fez? E aí ela vai aprendendo os verbos que tem a ver com a vida dela. E o feedback que ela me deu foi de, nossa, eu ia dormir pensando naquilo, o inglês fez muito parte da vida dela, não foi uma lista de verbos para gravar, mas verbos que ela realmente usa. Então isso aí tipo, foi muito, muito bacana de ouvir dela. E por que eu sugeri fazer essas pequenas conversas em inglês? Pequenas conversas distribuídas todo dia, durante uma semana, foi assim. Porque eu assisti um vídeo de uma nativa, da Gabby Wallace, do Go Natural English, que eu já tinha usado um vídeo dela nessas aulas pra gente aplicar, desenvolver o listening, mas também ela falava 3 grandes erros que você comete no seu listening. Então, além da gente praticar o listening, a gente aprende sobre o que fazer certo para praticar o listening. E isso aí foi demais, a gente conseguiu conversar bastante sobre esses aprendizados. E então, assim, é um conteúdo de inglês que eu aprendo inglês, mas eu também aprendo o valor que ele me traz. Não só uma regra gramatical, mas eu aprendo algo, sabe? E aí, com essa mesma professora, eu vi a diferença de estudante para falante. Um dado aí para vocês. O Brasil é o país que mais tem escolas de idiomas. E ele tem mais escola de idiomas, mas pouquíssima gente se considera falante da língua. E isso se dá porque muita gente é só aluno, só vai para aula, mas não se dedica, não estuda, não tem contato. Mas ainda assim, quem é estudante estuda sobre a língua e não necessariamente usa. E o que a gente deve fazer não é só estudar a língua, mas sim ser um falante, não só apenas um estudante. Quem deve estudar? Eu adoro estudar a língua, estudar idiomas, porque eu preciso compreender e gosto disso. Oi, Jéssica. Para poder ensinar, compreender e dar um exemplo para que a pessoa consiga entender de uma forma mais simples. Mas não é o aluno que precisa saber toda a razão daquela estrutura. Tem coisas que a gente só precisa, é isso e agora eu vou falar. E foi muito, muito, muito bacana isso de trazer a fala. Tanto que na minha segunda aluna desse formato, o objetivo dela era falar, ela quer se expressar. E aí eu fiz umas perguntas para ela na primeira aula, depois da gente conversar um pouco sobre o que ela queria, lá. E no fim ela disse, eu fiquei surpresa porque tu me colocou para falar na primeira aula. Eu fiquei assim, tu não queres falar? Então a gente tem que falar. E ela saiu muito bem falando nessa primeira aula, mas estava com aquela insegurança de falar, mesmo o objetivo sendo falar. Então, se tu queres falar, vamos falar, né? E trazer esse objetivo na frente e depois trazer as aulas, assim, tem feito muita diferença no aproveitamento. E aí, o que eu tenho visto e aprendido também é que a necessidade tem que vir antes da regra. O exemplo que sempre lhes falo nessa parte de ensino, de aprender idiomas principalmente, é que assim, a gente não aprende português com nossos pais dizendo assim, vem cá minha filha, agora a gente vai aprender os verbos no presente, tá?
eu amo, tu amas, ele ama. Não acontece isso, né? A gente não aprende a regra para depois usar, mas a gente usa para depois entender a regra. Como assim? Quando a gente é pequeno, a gente ouve assim, meu filho, peraí, espere um pouquinho porque eu tô muito ocupado. O que é ocupado, pai? O que tu não sabe, tu perguntas. Ou seja, tu é exposto ao conteúdo auditivo e ao que eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou perguntar o que é. Beleza? Primeiro vem a necessidade, depois a regra, depois o que é aquela coisa. E aí o outro sentido é falando que a gente é corrigido. A gente não tem uma aula para falar quais são sei lá, pronome reflexivo. Não, pronome reflexivo não. A gente não tem uma aula de regra de, sei lá, do passado. Antes de falar no passado, mas se a gente diz, ontem eu comi o chocolate. Não, meu filho, é comi, tá? Eu comi. Ou seja, a gente se expõe à fala, a errar também, porque quando criança a gente não tem medo. E falando e errando, a gente é corrigido. Olha só. Então vem primeiro o uso, vem primeiro a necessidade de me expressar, a necessidade de compreender, para depois eu saber a regra, o que é aquilo. E não ao contrário, gente. Nossa, eu faço espanhol até então, por um curso mesmo tradicional, porque eu quero ir até o fim, tô tentando. Porque eu quero compreender um pouquinho mais de como é ensinado, porque eu tô fazendo completamente diferente. Que a gente chega lá e tem primeiro a regra, muita regra, e depois um exemplo, mas tu não aplica aquilo. Então não tem uma necessidade real. Por isso que muita gente termina um curso de idiomas, talvez seja o teu caso, mas depois, nossa, eu não sei nada, eu não aprendi nada, o que eu aprendi não vale muito a pena, porque a gente aprendeu a regra antes de precisar, ou antes de aplicar, antes da necessidade. E isso, gente, é podre, é só tempo, dinheiro gasto. Não façam isso. Enfim, né, voltando pra cá. E aí, eu fui também vendo que diminuindo o volume de aulas, trazendo mais a conversação, foi diminuindo o volume do conteúdo, mas praticando muito mais. E isso fazia com que a pessoa absorvesse mais aquilo que aprendeu, porque dá para fazer uma pergunta com aquele verbo que a gente aprendeu lá na primeira aula, tá? Aquele verbo está sendo assimilado, aquela estrutura verbal está sendo compreendida porque eu estou usando para explicar o que eu fiz ontem, o que eu fiz mês passado, como foi minha semana passada, por exemplo. Então, trazer essas coisas mais reais, né, gente? O que mais? O que mais? Vamos ficar muito tempo aqui. Necessidade de regra. E aí, gente, pra mim... já tá acabando. E pra mim, esse é o coração. Ainda não falei aqui o que realmente eu aprendi, tá? Só contei um pouco da minha trajetória até aqui. Mas para mim esse é o ouro do ensino particular, de entrar na vida do aluno, ver, ela está estudando sobre olho, então eu vou pesquisar um vídeo sobre olho e a gente vai estudar aquele vídeo, porque além dela aprender uma regra de inglês, um vocabulário, ela vai estar aprendendo coisas novas daquilo que é de interesse dela. Por isso tem um vídeo que eu gravei, mas o Fábio ainda está editando, sobre como começar a aprender inglês. E a dica que eu dou lá, já dando spoiler, é de começar por aquilo que é do teu interesse. Por exemplo, eu gosto muito de palestras. Então, estudar inglês com palestra, além de eu estar aprendendo o valor daquela palestra, eu estou estudando aquela expressão nova que eu não compreendia, então como é que eu vou usar ela no meu dia a dia e tudo mais. Mas isso aí, né, é só spoiler do próximo vídeo. O ouro para mim da aula particular é a gente trazer um assunto, conteúdo que vale a pena, que faça sentido para a vida do aluno e que é completamente diferente daquele ensino padronizado que a gente é acostumado a ter nas escolas. Eu não me arrependo de ter feito a escola de idiomas que terminei quando eu tinha 15 anos, mas também fiz outra quando eu já estava na faculdade e vi, caramba, eu gostava tanto de inglês, eu me dava tão bem, eu era, né, muito boa aluna. E aí eu fiz de novo, ali em 2014, não lembro. Eu fiz um outro curso mais rápido. Não me arrependo, gente. Não me arrependo de ter feito esses cursos. Mas eu sei que para muita gente não se encaixa, porque falta trazer o inglês para sua vida, sabe? E para mim, o ensino particular tem esse valor muito grande de fazer sentido, né? E aí, por quê? Porque o conteúdo é muito fácil de achar. Por que eu digo que eu não quero que os alunos dependam de mim? Porque é como se só eu pudesse dizer o que ele tem que aprender. Mas, gente, tem muita coisa do inglês.
Tem muita coisa de graça e também paga na internet. Só que o conteúdo ele é meio disperso. Então, o meu papel mesmo é conseguir ajudar a trilhar a sua own journey. Por isso que eu digo a sua própria jornada. Cada aluno tem um mundo. Não é o conteúdo que é o rei, mas sim o caminho que você vai perseguir, sabendo onde você quer chegar, quais os seus gostos, as suas dificuldades, as habilidades que quer mais aprimorar. E aí a gente vai traçando esse caminho, sabe? Não é o conteúdo que reina, mas se eu consigo te ver cara a cara, te ouvir, saber as tuas dificuldades, isso dá muito mais certo, né? Tem sido muito bacana pra mim e também ver o feedback das minhas alunas, que por enquanto só são meninas. Cadê? E por isso, então eu já posso, né, falar as 3 coisas que eu aprendi maior. Eu aqui falei um pouco de como eu vim, né, desde a minha infância, dando ali aulinhas para os meus colegas, depois eu fui me oferecendo para conhecidos da igreja, dando aula de graça mesmo, que eu não via isso como um trabalho. Fui sendo indicada para dar aula particular para vizinhos de primos, para alunos da minha mãe, então aí eu ganhava um dinheirinho com isso, mas nunca na vida eu vi isso como um trabalho. Isso mudou nesse ano, quando teve essa minha ex-aluna de matemática que quis que eu fosse professora dela de inglês, e aí eu fui metendo a cara, depois minha primeira aluna adulta na vida, de poder ensinar coisas que eu não estava habituada, de me desafiar, e nesse processo eu aprendi muita coisa. E eu sei, gente, que a educação pode dar muito mais. A educação é muito mais do que só ensinar para uma aula, ensinar para uma prova. É muito mais do que isso. Mas isso aí são outras coisas, né? Então, o que foi que eu aprendi até aqui, com esse menos de um ano, levando as aulas particulares mais a sério, né, gente? Então, é um pouquinho tempo, mas tem sido muito bacana mesmo. A primeira coisa que eu aprendi foi que é preciso compreender muito mais do que o conteúdo. Para eu ser professora de inglês, não é só porque eu sei um conteúdo, mas porque eu quero me desafiar muito mais a entender a vida do aluno. Então, gente, o que eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi dando aula particular é que não adianta só eu saber a coisa, mas eu tenho que saber ensinar. Compreender também que o meu aluno, ele não é só aluno de inglês, ele tem uma vida toda. Então, respeitar as suas dificuldades, ter ali a coragem para encorajá-lo também, para segurar na mão, para mostrar o valor. Aquilo tem realmente valor para você? Então vai muito além do assunto, vai muito além do conteúdo. Então, gente, não vejam as aulas de vocês de idiomas ou de faculdade só para aquilo. Existe todo algo por trás, e também quem é professor, não só ministrar aquele conteúdo, mas eu sei que tem muito professor que gosta disso, de pensar o aluno na vida, de trazer aquele valor da vida. E essa é a primeira coisa que eu tenho aprendido. Tem sido assim o meu norte, sabe? Não adianta só saber, eu preciso compreender a vida do aluno e gerar valor para ele. A segunda coisa que eu tenho aprendido e vivido é ser muito fiel aos meus valores. O primeiro lá, que foi semeado anos atrás, era de que eu fosse uma professora particular tão boa que os meus alunos não precisariam de mim, não dependeriam de mim, sabe? Tipo assim, nossa, Laís, eu aprendi muito contigo, não só o assunto, mas também como aprender melhor, e agora eu já consigo me virar sozinho, tá? Muito obrigada por tudo que vivemos até aqui, mas agora eu consigo fazer a minha trajetória sozinho, sabe? Esse aí era o meu sonho. E por ser esse o meu valor, mesmo para quem fechou, que as alunas que eu tenho agora são só 2, gente, nesse formato de 3 meses, de ensino desde o básico, levando em consideração as suas necessidades, mas ainda assim eu não fujo disso, de gerar a tua própria autonomia, porque esse é um valor. Eu quero que os meus alunos sejam autônomos, tenham autonomia de trilhar os seus próprios caminhos. Eu só quero ajudar nesse percurso. E por ser fiel a esses valores, eu já dei não a uma oportunidade, que é para um curso online de preparatório para o Enem, em que eu seria professora de inglês. Pensei, é vídeo, eu gosto de ensinar, sei que eu poderia ensinar de uma forma diferente, mas não faz parte do meu valor, porque eu não acredito no Enem. Isso já é outros 500. Mas para mim, esse tipo de prova, tu precisa estudar tanta coisa só para aquela prova. E faz parte do meu valor não estudar só para uma prova. E eu sei que muita gente já, sabe, reprovou, já chorou, já perdeu tempo, perdeu dinheiro para poder passar numa prova que às vezes
sai da faculdade, nem era aquilo, faculdade não é o universo, não é o mundo, não é o nosso Deus. E, enfim, faz muito mais parte do meu valor eu saber a necessidade do aluno e eu ajudar ele a trilhar esse caminho do que eu ser só mais um nesse meio, sabe? Mesmo que eu pudesse ganhar visibilidade, me desafiar, porque eu gosto de me desafiar, e também gerar valor para aqueles alunos não é algo que eu acredito. Então, ser fiel ao meu valor de contribuir para que o aluno ganhe sua própria autonomia me fez dizer sim para alguns desafios, né, de aulas que eu não costumava dar, mas também dizer não para outras possibilidades que poderiam trazer muitos benefícios, mas que, sabe, eu não ia estar ali abraçando, vestindo a camisa. Então, isso aí, gente, abraçar seu valor na sua profissão, nas suas práticas, assim, tem sido algo, sei lá, faz muito uma honestidade comigo mesma. Não vou deixar isso de mão. E a terceira coisa que eu tenho muito vivido também é que eu não preciso saber tudo para ensinar, mas eu preciso permanecer estudando, eu preciso permanecer aprendendo. Eu não comecei a dar aula particular de inglês para menina que queria viajar para o exterior, porque eu sabia tudo sobre viajar exterior, mas eu fui aprendendo para poder ensinar. Basta eu saber um pouquinho mais. Se eu tenho esse interesse de me aprimorar, de estudar, de gerar esse valor, dá certo. Não é todo mundo que quer isso. Tudo bem, mas é o que eu gosto. Então, para mim, eu sei que tem essa minha aluna nova, ela não é nem um pouco zerada. Eu me senti muito desafiada com ela, porque eu vi que eu tinha que estudar muito mais. E foi maravilhoso, porque ela foi um start para eu estudar muito mais. Então, eu não preciso saber tudo sobre o inglês. Se eu me considero fluente, olha, eu já conversei com missionários canadenses que vieram aqui, beleza. Mas eu nunca viajei para fora, nunca, sabe, conversei realmente com alguém. É uma coisa que eu preciso me desafiar para poder dar exemplo também para os meus alunos de terem essa coragem. Mas não é porque eu nunca viajei para fora, nunca conversei horas com um nativo, que eu não vou poder ensinar, porque eu estou constantemente aprendendo. E por aprender e por gostar de aprender, é que eu estou aqui compartilhando com vocês nessa live que ficou não sei quanto tempo tem. Eu sei que o Renan é o que está aparecendo aqui a carinha até agora. Obrigada, Renan, por ter ficado. Espero ter te ajudado também nas coisas que você for aprender. Aos outros que estão assistindo agora, quem vai assistir depois. Feliz Dia dos Professores para quem é realmente professor ali de carteira assinada, mas também para aqueles que estão se aventurando nesse meio como eu, que tive um sonho desde pequena. Não sei até onde que isso vai dar, mas eu sei que o que eu tenho na mão é gerar valor para os meus alunos, ajudando eles a trilhar o seu caminho no inglês, mas também eu posso utilizar o mesmo processo para ensinar francês, que eu estou começando a aprender, para ensinar espanhol ou qualquer outra coisa. Porque faz parte de mim não ser a detentora do conteúdo, porque eu acredito muito mais na autonomia, de aprender, que é uma autonomia que eu tenho tido também, em aprender as coisas que eu quero aprender, sem necessitar apenas que as pessoas tragam até mim, mas que a gente vá atrás. Então, gente, feliz aos professores de novo, com essa live, para quem é aluno ou professor. Eu quero dizer que a educação pode ser muito mais do que só preparar para uma prova. Ser professor pode ser muito mais do que só ter o teu salário. Gerar valor para a vida de uma pessoa marca muito. Com certeza a gente tem professores que marcaram a nossa história, que marcaram a nossa vida. Olha, Lidiane, feliz dos professores, linda! Oh, meu Deus! Ai, tem uma professora me vendo, uma professora de verdade. Obrigada também, Lid. Eu tenho aprendido muito com professores que são de verdade e eu digo que eu sou professora particular de inglês porque eu ensino, mas eu também estou nesse processo de aprender. E essas coisas que eu compartilhei aqui com vocês, primeira vez como live no Facebook, espero de verdade poder ajudar. Se essa live, se as minhas reflexões aqui fez vocês pensarem em alguma coisa, me digam, tá? Não me deixem falando sozinha, não me deixem no vácuo. E se talvez alguns desses aprendizados, alguma coisa, enfim, que vocês quiserem tirar uma dúvida, conversar, falem comigo. Se quiserem que eu grave alguma outra coisa, compartilhe, me falem também, porque eu gosto muito de estar compartilhando as coisas que eu vivo, mas eu também gosto de gerar valor para as pessoas. Então eu não quero falar sozinha, eu só quero falar aquilo que eu acredito que vai ajudar de alguma forma. Então fiquem com Deus. Gente, feliz Dia dos Professores de novo. Muita coragem, verdade, honestidade pro trabalho de vocês.
E que Santa Teresa d'Ávila rogue por nós. Um grande abraço, fiquem com Deus. E deixa eu ver como é que eu encerro isso aqui. Tá bem aqui. Beijo, gente! Vou tirar um print isso aqui pra lembrar dessa primeira live. Ai, que pose que eu faço. Parabéns, obrigada, Renan. Gente, eu vou só tirar um print aqui, tá? Pra lembrar deste dia. Ai, Jesus. Ai. Tchau, beijo.